E aí, fundamentos de animação. A animação serve para muita coisa, né? Uma para conquistar a atenção da pessoa, mas também para ajudar a guiar a pessoa de um passo para o outro, deixar o protótipo, a experiência muito mais fluida, né? Ou para dar um feedback sobre uma ação que você acabou de fazer, sei lá, acabei de apertar um botão, se o botão abaixar e subir ou mudar de cor, você está me dando um feedback que o botão foi apertado. Então a animação tem muitas funções, né? É, eu tenho um amigo, o DK, que fez todas essas animações, só quero dar um shout-out para ele aqui. E aí, a mais básica de todas é esse fade in e fade out, né? Aqui na esquerda você tem uma tela, um menu que abre sem fade nenhum, e aqui na direita você tem um que bota o fade. Você já vê a diferença, né? Como a animação já fica muito mais sutil, muito mais gostosa e mais refinada aqui na direita. Então essa é a coisa mais básica, mas quando você estiver animando, já tá com fade, que já faz uma diferença. Mas se você quiser deixar isso melhor ainda, pode botar um fade com scale. Então, por exemplo, um elemento começa com 0,9 do tamanho, ou 90% do tamanho, e ele vai escalonar para 100% do tamanho enquanto ele faz o fade. Ou tem outro chamado fading up. Quando o elemento está entrando na tela, além dele fazer um fade, ele cresce, ele sobe, sei lá, uns 30 pixels. Esses são pequenos detalhes, mas que deixam a animação muito mais natural. Quando você, em vez de só aparecer, aparece e dá uma subidinha. Aparece e dá uma crescidinha. São mini detalhes, mas faz uma diferença completa, assim. Aí aqui eu dou um exemplo, né, do fading up. Fading up e cresce ao mesmo tempo, com scale. E isso você pode fazer em qualquer ferramenta. Isso é uma animação relativamente básica. Aqui é um exemplo de umas tags que a Apple fez para. Eu não lembro se era para e-mail, para algum app novo deles. Você vê que ele é um fade, aí ele escalona e ele muda de cor tudo ao mesmo tempo e fica bem fluido, né? Quando você vai de um para o outro. Ou esse aqui, por exemplo, essa é uma animação que poderia fazer no After Effects, provavelmente. Talvez no Principal, certamente After Effects seria o melhor, para esse detalhe, assim, que é realmente mágico, né? Você vê, tem muita coisa acontecendo aqui, né? Tem um jump que fica mais natural, e aí entra uma de cada vez, e quando entra um de cada vez, elas também crescem uma de cada vez. Isso no Figma não ficaria tão legal, porque você não tem essa timeline de ter um overlap. Ou esse também é um que você. É mais para te dar feedback, né? Quando você clica em alguma coisa, ele diminui e cresce de novo para te dar esse feedback mais tátil, assim, né? Caramba, cliquei. É como se fosse na vida real antigamente, né? Quando você apertava um botão. Ou sei lá, uma tecla do teclado. E esse aqui até deu um blur. Ah, e você vê que ele roda também, para, tipo, trocar o ícone. Aí outra parte importante de fundamento é a direção, né? A direção de uma transição vai ajudar o usuário a entender onde cada coisa mora. Por exemplo, se está indo da direita para a esquerda, eu sei que a tela nova meio que vai existir na direita. Está indo de cima para baixo, eu sei que o que estava antes existe embaixo. Então, usar o direcionamento para guiar o usuário também, né? Por exemplo, aqui você está trocando a tab, né? Se está na esquerda, anima para a esquerda. Se está na direita, vai animar para a direita. Ou esse aqui que é mais um feed, né? Você anima tudo verticalmente. Exemplos. Aqui do Pinterest. Quando você clica nesse card, você vê que anima para ele crescer e tudo vai meio que para diagonal. Então você já entende. Ah, tá. O resto das coisas meio que existe nesse universo aqui. E eu só dei um zoom, basicamente, numa das fotos, né? Pensa que se você piscasse o olho e só aparecesse aqui, você não ia saber exatamente de onde você veio, como é que você foi parar, né? Mas como você viu essa animação, como usuário, você entende o que está acontecendo, você entende onde você está no aplicativo. Ou aqui na IKEA, você está indo para uma página da direita, então ela entra da direita para a esquerda, e se você reparar no detalhe, essas tagzinhas, elas entram agora, peraí, da direita para a esquerda de leve. Isso mostra para o usuário que você pode scrollar para a direita, eu acho. Como ela entra da direita para a esquerda, mostra que tem mais coisa ali. Então, esses são pequenos detalhes que também te ajudam a entender a funcionalidade é, de um item específico. Aqui no Pinterest também. Você vê que quando ele está animando, isso é um feed, né? Ou seja, você vai scrollar para baixo. Quando anima, ele vai de baixo para cima. Ou seja, te mostra que tem coisa vindo de baixo, quer dizer que tem mais. Então, se eu scrollar, eu provavelmente vou achar é, mais itens, né? Então, sempre que você tiver
fazendo animação, pensa nisso. Como eu posso fazer a animação ajudar a guiar o usuário? E essa animação da entrada, por exemplo, aqui, esse pulinho, isso dá para fazer no Principle numa boa, mas também dá para fazer no After Effects. Talvez dê para fazer no Figma, mas não vai ser tão fluido. Fala, Gustavo. Uma pergunta sobre essas animações. Quando isso vai ser passado para o dev? É uma relação meio arquiteto-engenheiro, tipo, se vira aí no sentido de conseguir fazer essa animação funcionar, ou tem as limitações do que pode ser feito, Você tem enfim. que anotar tudo. Você vai dizer qual é a curva de animação, qual que é a timeline. Por exemplo, eu posso desenhar depois, mas tipo, se tem um elemento, sei lá, quando o logo está terminando de pular, ele sobe. Você tem que mostrar essa timeline pro dev entender. E só vai falar qual é o tempo da transição, qual é a curva e o que que acontece. Você tem que detalhar cada uma. Entendi. Eu posso tentar catar um exemplo de um spec que a gente fez uma vez. É uma coisa que é bem chatinho de fazer, mas vale a pena. Quanto mais você detalhar, melhor vai ficar no desenvolvimento, né? Se você fizer um detalhe perfeito, a implementação vai ficar perfeita. É o tipo de coisa que eu só boto um fone e vou lá fazendo, anotando. Outra coisa também importante nesse ponto é tenta deixar as animações consistentes, né? Então, por exemplo, toda vez que eu for mudar de uma tela para outra, vai ser esse tempo, vai ser essa curva. Toda vez que tiver uma microinteração, sei lá, quando eu clicar no botão, vai ser esse tempo e vai ser essa curva e vai ser essa animação. Igual para todos os botões. Isso facilita a sua vida, né? Para você ter um kit de animação ao invés de fazer uma coisa doida para cada página. É, esse é um do creme também que mostra quando você clica num card e ele expande. Cadê? Não, mentira. Esse ele entrou da esquerda para direita, tá? Então ele tá te mostrando que a tela que você tá indo existia na direita, na real. Que é um jeito diferente do printers, né? Que ele só expande o card. Isso tem a ver com a especialidade também, né? Com a animação você pode ajudar o usuário a entender, essa tela nova ela tá entrando por cima, por baixo, por trás. O que que tá acontecendo? Então, por exemplo, de novo o Spotify. Quando você clica ali, ele vai entrar por cima. Então, está mostrando que esse layer é um layer em cima do outro. Eu queria que desse para controlar o som, mas. Ou aqui no Airbnb, quando você está pesquisando uma viagem, ele meio que cresce e aí rola um blur no background, né? E isso tudo aqui do search aparece em cima. Então você entende, tá, eu ainda estou na mesma página, mas está rolando um search, uma camada aqui em cima nova. E a animação te ajuda a entender o que está acontecendo. É, Esse aqui é quando você clica no vídeo para ver o trailer, ele meio que só expande. Então você entende, tá, eu meio que estava aqui nessa tela, o resto do conteúdo está embaixo, eu só cresci um pouquinho. Isso tudo é coisa que você tem que documentar para dev depois também, como funciona. E aí, outro fator, acho que não tem exemplo para esse, mas é a velocidade, né? Quando você está, sei lá, fazendo um site de moda, que é tudo muito bonito, elevado, fluido, você pode fazer transições muito mais devagar. Mas quando você está fazendo um app mais de produtividade, sei lá, imagina o Slack que você manda mensagem ele ficar te dando um show de transição, pô, vai ser um saco, né? Que você só quer mandar sua mensagem rápido. Então, quando você está fazendo animações mais produtivas, geralmente é um pouco mais rápido. Quando você está fazendo animações mais expressivas, você pode fazer mais devagar. Alguma pergunta aqui? Além? Ou... Me surgiu uma aqui, que Aham. eu tá falando que junta o que você falou de ferramentas com o que você está falando de princípios. Quando você Uhum. mostra essas coisas aparecendo e tal, eu fico com a dúvida de como a gente deveria organizar no arquivo. Por exemplo, para fazer aquele que eu fiz ali do rap de filme, o Aham. que eu fiz foi fazer uma página que tinha tudo, tanto o que eu queria mostrar na primeira quanto na segunda. Uhum. E aí, em uma eu escondi com escala e com opacidade. Na outra, para poder o Smart Animate funcionar, por exemplo, sabe? Aham. Tem que tudo já estar lá. Eu não sei, mas isso é assim, é intuitivo para mim, é o jeito que eu faço intuitivamente. Como seria legal organizar isso no arquivo para você animar?
Eu sei que dá mais trabalho, mas eu gosto de renomear tudo para não ter problema no futuro. E eu deleto todos os layers que você não está usando, até para deixar a animação mais rápida. E porque senão às vezes começa a dar pau, principalmente no Principal. Mas no Figma também, se o nome tá errado, às vezes dá merda, ou você tem um elemento com o mesmo nome e a animação dá merda, você não sabe o que que aconteceu, geralmente é isso. Então eu deleto tudo que não precisa e eu renomeio todos os arquivos para garantir que tudo que vai ser animado vai ter o nome igual. Isso facilita muito depois para você fazer as transições, né? E uma coisa legal para usar também é componente, né? Então, sei lá, uma animação de botão, você faz um componente separado do botão, você só vai e cola o componente no master, né? Então, você pode até ter componente do componente. Posso também tentar achar um exemplo. Então, sei lá, o master vai ser uma página, mas dentro dessa página vai ter o componente que é o módulo, vai ter a animação dentro do módulo. Dentro desse módulo vai ter um componente que é um botão, que vai ter a animação dele por conta própria. Porque aí fica mais fácil depois de você fazer a atualização, né? Vamos dizer que alguém chega depois, ai, mas eu quero que o botão não seja roxo, seja rosa. Ou, ai, mas esse botão, a animação tinha que ser um pouco diferente. Você só muda uma vez e aí atualiza tudo depois. Vai facilitar a sua vida e vai ficar mais organizado também. Então, acho que como você usa o jeito estratégico para ter menos quantidade de elemento no protótipo, para ficar mais fácil de você organizar. Faz sentido? Não. Não, não, total, total. Faz. Tá, é. Criar os elementos, usar componente para poder alterar no componente principal, não ficar Uhum. indo lá nas instâncias, né? Também. É, isso. Isso, se você, tanto Figma quanto Principal, faz muita diferença ter componente. Outra coisa também, antes mesmo de começar a prototipar, eu já pego todas as telas que eu preciso, aí eu dou uma olhada geral e eu penso, tá, qual é o jeito mais eficiente de fazer isso, né? Então, antes de animar, eu já penso, tá, o que que pode ser componente, o que que não pode, o que que eu vou agrupar, e aí eu já penso nisso antes, renomeio tudo, e aí eu começo a fazer. Obviamente, se você tá fazendo, sei lá, é um wireframe, o negócio vai ser jogado fora, não precisa ser tão bonitinho, mas se você tá fazendo uma animação um pouco mais final, ou para teste de usuário, se não quer que quebre, vale a pena fazer isso. Boa. Ou, né, protótipos maiores. Vamos fazer um break antes, que agora a gente vai mudar de assunto. A gente vai falar de apresentações, case studies, dicas. É,